18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, no meio da semana. Carimilhão, 1º de dezembro, hein? Olha aí, mês 12 já na área. Último mês do ano de 2021, Carime, 1º de dezembro. Boa noite. Olha como passou rápido esse ano, hein, Carime? Boa noite, Carlão. É isso aí. Seguimos juntos, seguimos em frente. Bora. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Aquele salve especial para a galera do aplicativo Mano e para você também que nos acompanha no Instagram, no @18 horas news. Carime Leão, hoje, 1º de dezembro, né? Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, hein? Uma data aí bastante importante. Dados do Ministério da Saúde revelaram que a maior incidência dos novos casos de HIV, 52,9%, está entre a população jovem, Carime. Pessoas de 20 a 34 anos aí, 52,9% dos novos casos. Pois é, Carlão. Olha, dados registrados entre 2007 e junho de 2021, 52,9% foram entre jovens de 20 a 34 anos. Exatamente isso. E os especialistas, eles apontam que essa alta dos casos entre os jovens está associada à falta de vivência do período mais grave da epidemia da HIV, que aconteceu lá na década de 1980. Também está associada ao perfil de comportamento dos jovens e à banalização relacionada à doença, já que a gente tem aí o coquetel, que é distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde para as pessoas que têm o HIV. Então, elas têm uma sobrevida, hoje em dia, muito melhor e normal, como todo mundo. Então, de repente, essa banalização é um dos casos, é um dos motivos. Tem uma facilitada, né? Exatamente, para né? essa ocorrência aí entre os jovens. Mas temos que tomar, é claro, todos os cuidados, porque queira ou não, você está tomando remédio e é uma doença, né? Sim, é uma doença séria, não tem cura ainda e a única prevenção que a gente tem é o uso da camisinha. 6 horas e 2 minutos. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Crise na segurança pública do Amazonas também está nos rios da região. Foi prorrogado para o próximo dia 31 de dezembro a proibição do corte no fornecimento de água para clientes de baixa renda que possuem dívidas com a concessionária de água. Aqui no Amazonas, quase 60% das pessoas ocupadas no estado não possuem vínculo empregatício formal, segundo o IBGE. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, surge mais um escândalo no governo Wilson Lima e mais uma vez na área de segurança pública. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça revelou que o governo Wilson Lima paga R$ 1.145 por mês por preso só com alimentação. Esse é o maior valor pago entre os estados do país, do Brasil. Exatamente, Carlão. R$ 1.145 é o que o governo Wilson Lima gasta com a alimentação para cada preso. Para a gente ter uma ideia, o governo de São Paulo, por exemplo, gasta R$ 177. Olha a diferença. O de Pernambuco, R$ 176. Uma diferença absurda, escandalosa e, por que não dizer, até criminosa. Olha, o Amazonas, ele gasta, portanto, 6 vezes mais que os outros estados com alimentação de detentos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A disparidade, Carlão, é ainda maior quando a gente compara com esse valor com o valor da cesta básica média aqui do país, tá? Que para uma família de 5 pessoas, segundo o DIEESE, fica em torno de R$ 600, tá? Por mês para uma família com 5 pessoas. Olha a disparidade. E mais, hein, Carime? A Comissão de Direitos Humanos da OAB denuncia a baixíssima qualidade dessa alimentação. Além de ser extremamente cara, ela ainda deve ser menos, Carime Leão, do que os R$ 176. Devem gastar em torno de R$ 60, né? Então é realmente bastante complicado
estado e, além disso, tem seríssimos problemas de higiene nas prisões do Amazonas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Os megagastos do governo do Amazonas não deixaram de fora o sistema penitenciário do estado. Relatório publicado ontem pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, informou que o Amazonas é o que mais gasta com alimentação e higiene de presos. Com a higiene de cada detento, o estado gasta R$ 107 por mês, enquanto Alagoas, por exemplo, gasta apenas R$ 11 com produtos de higiene para cada preso. Já com refeição, enquanto Pernambuco gasta R$ 176 por mês para alimentar um preso, o Amazonas gasta R$ 1.145 com comida para um único detento, 6 vezes mais só com alimento. E o pior é que a refeição servida nos presídios é de péssima qualidade e motivo de inúmeras reclamações na Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas. Para o presidente da comissão, Caupolicã Padilha, os gastos no Amazonas acima da média com alimentação de presos não refletem em melhorias no serviço. Há uma incongruência com relação a esses dados que precisa ser explicada e precisa ser avaliada. Se tem um custo relativamente alto com alimentação, com higiene, digamos assim, com um certo bem-estar do confinado, mas esse custo ele não chega ao confinado, ele não chega a um ambiente prisional. A Comissão de Direitos Humanos da OAB tem recebido inúmeras denúncias de problemas nos presídios, mas não consegue levar essas demandas à SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com o presidente da comissão da OAB, há um ano ele tenta marcar agenda com o então secretário Coronel Vinícius Almeida, que essa semana deixou o cargo para assumir o comando da Polícia Militar no estado. Uma outra questão que eu gostaria de colocar a público é entender por que a Secretaria de Administração Penitenciária se nega a conversar com a Comissão de Direitos Humanos da OAB quanto à denúncia que nós recebemos. E eu gostaria que a Secretaria, o secretário de Administração Penitenciária, já que ele não nos responde, mas pelo menos que respondesse publicamente por que se nega a debater conosco sobre isso. Acho que seria interessante, seria um ponto, e eu acho que nós teríamos um pouco a contribuir com o debate e conversar e ouvir as explicações da Secretaria de Administração Penitenciária quanto às denúncias que nós recebemos. Detalhe, os gastos do governo na SEAP cresceram 55% entre o primeiro e o segundo ano da gestão do governador Wilson Lima, conforme os números do Portal da Transparência do Estado. Em 2019, foram mais de 291 milhões de reais. Em 2020, mais de 454 milhões de reais. E em 2021 até agora, os gastos com o sistema prisional do Amazonas já superaram os mais de 427 milhões de reais. A maior parte desses gastos é com pagamento de empresas que prestam serviços no sistema prisional. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Caupolicã Padilha, defende que seja feita auditoria nesses contratos. Seria necessário um sistema de auditoria, de auditagem melhor, um sistema de avaliação melhor com relação ao uso dessas verbas, como é que essas verbas estão sendo utilizadas, quem são essas empresas, e eu acredito que o sistema está falhando nisso. A Secretaria de Administração Penitenciária ou quem faz a auditagem desses custos está falhando isso. Eu acho que isso precisa ser mais publicizado, precisa que se venha a público, se saiba de quem se está comprando, quem são, e quando se fala de quem está comprando, eu preciso compreender, conhecer quem são essas empresas, quem está por trás disso tudo. O estudo do Conselho Nacional de Justiça revelou ainda que a média de gastos por presos no Brasil é de R$ 1.800 e que o Amazonas está acima da média nacional. Se forem somados todos os gastos com um preso aqui no estado e não apenas a higiene e alimentação, os custos chegam a R$ 2.174 por
mês. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a SEAP para saber por que alimentar um único detento no Amazonas é mais caro que uma cesta básica para uma família com 5 pessoas, que de acordo com o DIEESE gira em torno de R$650. E olha que a cesta básica do Amazonas é a mais cara do país. Em nota, a SEAP informou que a partir de 2019 deu início a uma nova gestão de recursos públicos, priorizando a economia, controle e fiscalização dos contratos. E que em 2020, com a nova licitação para a contratação de empresas terceirizadas, reduziu em mais da metade o custo do detento no estado, embora tenha aumentado de 3 para 5 o número de refeições nos presídios por recomendação dos órgãos de fiscalização. A nota diz ainda que o modelo de terceirização discrimina a composição dos custos do sistema prisional entre despesas fixas e variáveis, a fim de reduzir custos e dar transparência aos gastos públicos. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora cá para nós, né, está mais do que claro aí que há superfaturamento. Tem gente ganhando milhões superfaturando esse gasto com a alimentação dos presidiários. Nada justifica que São Paulo, por exemplo, pague por preso apenas R$177 em alimentação. E aqui o estado do Amazonas, um estado com bem menos recursos, gaste R$1.147 com a mesma despesa. Bom, com quase tudo do governo Wilson Lima, tem superfaturamento aí, com certeza. É só investigar direitinho que vão descobrir mais um escândalo na gestão de Wilson Lima. Carme paga caro e muito caro, e a empresa que recebe essa grana, essa quantia, essa enorme quantidade, fornece uma alimentação de péssima qualidade. Tudo para que o lucro seja ainda maior. Como você disse, Karime Leão, isso deve ser investigado pelos órgãos de controle. O Ministério Público deve investigar com lupa esse contrato de fornecimento de alimentação altamente suspeito. Em suma, esse governo é uma verdadeira máquina de escândalos. Vamos lembrar que, por alto, né? Tivemos aí o caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. O contrato sem licitação com o Hospital da Newton Lins. As máscaras gigantes compradas pela Secretaria de Educação que deram para os alunos. Os contratos superfaturados assinados pelo então secretário Luiz Fabiano. Uma gestão que teve 3 secretários de saúde presos pela Polícia Federal por envolvimento em desvio de recursos públicos, dispensas milionárias de licitação para empresas de amigos do poder. Teve também o secretário de inteligência que foi preso porque usou a estrutura do governo para roubar ouro de garimpeiros. Enfim, são escândalos que não acabam mais. Carme, nunca é demais lembrar que esses escândalos são resultados de exemplos que vêm de cima, ou seja, do governador, que com todos nós já sabemos é réu no Superior Tribunal de Justiça num processo criminal em que responde por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. É um governo definitivamente marcado por denúncias de corrupção. Você está ouvindo 18 Horas. Pelo menos 17 cidades aqui do Brasil decidiram não fazer a festa de Réveillon deste ano por causa do surgimento da nova variante do coronavírus e a possibilidade de aumentos de novos casos. Exatamente isso, Karime Leão. São as cidades de Campo Grande, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Salvador, São Luís, João Pessoa, Palmas, Curitiba, Teresina, Recife, Aracaju, Brasília, Belém, Goiânia, Vitória e também Porto Alegre. Elas optaram pela não realização de eventos para celebrar a virada de 2021 para 2022. Carlão, e aqui em Manaus, o prefeito Davi Almeida deve anunciar nos próximos dias a decisão se vai manter ou não as festas aqui na cidade. Para explicar mais sobre o assunto pra gente, a gente conversa agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, tem essa possibilidade, né, da gente também não ter o Réveillon e ter o Réveillon cancelado pelo prefeito, não é, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 Horas. Isso mesmo, olha, segundo fontes ligadas ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele deve aí suspender a festa do Réveillon, que seria ali na Ponta Negra,
com o cantor Luan Santana, e também o Réveillon Gospel, que seria na Arena da Amazônia. Isso ele deve anunciar aí nos próximos dias. Até porque, Karime e Carlão, olha, esse é um momento realmente de muita atenção. A situação na capital e no interior é preocupante, né? Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, só em Manaus, cerca de 48% dos pacientes com Covid-19 não tomaram nenhuma vacina contra a doença, ou seja, quase metade da população. E agora, com a chegada da variante Ômicron, a preocupação aumenta. 3 casos já foram confirmados em São Paulo e um caso suspeito hoje no Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, nós falamos isso aqui no 18 horas. Um homem de 41 anos, um casal, né? Um homem de 41 anos, a mulher de 37 anos. Inclusive, informamos, a gente tinha só algumas informações preliminares. Exatamente. Então, a gente informou que eles não tinham tomado a vacina, só que eles tomaram sim a dose única. E hoje também tem esse caso suspeito aí no Rio de Janeiro. Então essa prevenção, a partir de agora, né, ela deve ser intensificada. Vacina, máscara, álcool em gel e o distanciamento seguro, já que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, alerta que a variante tem um risco aí muito alto para o planeta. E aí, Karime, fica a dúvida se já foi confirmado em São Paulo. Tem a suspeita no Rio de Janeiro. A gente tem um tráfego muito grande aqui por causa da Zona Franca de Manaus, o nosso aeroporto. E é o polo industrial, as empresas, as indústrias do polo industrial. Na segunda-feira, o presidente da Anvisa, durante entrevista para o canal CNN, ele confirmou e ele disse, ele foi categórico que com certeza essa nova variante já está em circulação no país. A questão é só detectar, conseguir identificar ou não. E aí eu conversei justamente com o epidemiologista Gense Orellana, né? Ele que é pesquisador da Fiocruz, se a gente teria como detectar isso aqui no Amazonas, exames, ou, né, na capital Manaus. Teríamos exames para conseguir detectar essa Ômicron. Não, e é possível? Aqui não. Aqui não a gente ainda não tem, né? Assim como aconteceu com as outras, assim como quando chegou a Covid aqui no estado, demorou muito a gente conseguir ter exames para detectar a Covid. Acho que as variantes também nós não temos com rapidez, e até São Paulo, Rio de Janeiro, essa suspeita do Rio de Janeiro, a Fiocruz está dando 5 dias para dar o resultado. Então ainda é uma variante nova e realmente é difícil de detectar, não é? Mais um motivo aí para intensificar, então, todos os cuidados. Todos os cuidados, né? Se prevenir, ter muita atenção nesse momento. Ok, isso aí. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Agora 6h17. Mix. E foi prorrogado até o próximo dia 31 de dezembro a proibição do corte no fornecimento de água para clientes de baixa renda que possuem dívidas junto à Águas de Manaus. Vamos saber mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. A prorrogação foi decretada pela Prefeitura de Manaus e contempla apenas os beneficiários da tarifa social. A medida começa a valer a partir de hoje. O decreto estabelece que a proibição da suspensão dos serviços é limitada aos clientes cadastrados junto à concessionária Águas de Manaus e que sejam beneficiários da tarifa social. Já para quem não é beneficiário da tarifa, a Prefeitura diz que será garantido o estabelecimento de regras especiais para o parcelamento e pagamento dos valores, que deve ser definido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos e Delegados de Manaus, a AGEMAN. A AGEMAN também será o órgão que vai fiscalizar a aplicação do decreto aqui na cidade, como explica o presidente do órgão, Fábio Alho. Determinou a AGEMAN, Agência Reguladora do município, fazer a verificação e o acompanhamento de todo esse trabalho em virtude desse decreto. A AGEMAN vem fazendo mês a mês o levantamento dessas informações e acompanhando, junto à concessionária Águas de Manaus, esse decreto que está em vigor até 31 de dezembro de 2021. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos de votação a proposta de emenda PEC à Constituição que exclui da política gradual de desonerações os incentivos e benefícios fiscais e tributários
tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. O texto será enviado agora para o Senado. Exatamente, Carlão. E para falar mais sobre o assunto, vamos chamar o nosso correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite para você. Então, vamos falar sobre essa PEC, né? E os reflexos na Zona Franca de Manaus. Como é que votou a bancada do Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A aprovação da PEC 10 na Câmara dos Deputados foi importantíssima para o estado do Amazonas, para a Zona Franca de Manaus, principalmente para as empresas de tecnologia que operam aí na capital do Amazonas, como a Cydia, o Instituto Sérgio Cardoso, o INDT, que é o Instituto Nokia de Tecnologia, entre outros institutos que empregam milhares de pessoas aí em Manaus, desenvolvendo tecnologias, aplicativos e outras plataformas digitais. Aliás, nessa questão dos institutos de tecnologia, vem gente de todo o Brasil trabalhar no Amazonas, em Manaus, nesses institutos para desenvolver esses aplicativos, né? Vamos explicar do que se trata, Karime. A PEC 10, ela mantém os incentivos fiscais das empresas de tecnologia da informação e de comunicação, assim como da indústria de semicondutores. Ela tira dessas empresas ela tira essas empresas da política de desoneração fiscal prevista na emenda constitucional número 109, que está em vigor desde março desse ano. Essa emenda 109, ela determina a redução gradual dos incentivos fiscais de 10% do PIB para apenas 2% do PIB em 8 anos. Ou seja, em 8 anos ia diminuir muito os incentivos fiscais e os incentivos a essas empresas de tecnologia estavam comprometidos. A PEC 10 foi aprovada por meio de um acordo que começou lá atrás na aprovação da PEC emergencial. O acordo foi manter algumas desonerações, mas manter os incentivos às empresas de tecnologia sediadas na Zona Franca de Manaus e em outras regiões do país. Essa PEC teve o apoio de parte da bancada do Amazonas, Karime. Teve deputado que não votou nessa PEC, como Átila Lins e Sidney Leite. O voto deles não está computado no sistema da Câmara. Mas, apesar disso, a PEC passou tranquilamente porque se trata de um acordo político. O vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL ainda, falou no plenário ainda como líder do PL. Ele disse que a PEC 10 é fruto de um pacto pela manutenção da lei de informática para evitar prejuízos às empresas de dentro e de fora da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que ele disse no plenário da Câmara. A PEC 10 é fruto de um compromisso que foi firmado aqui nesta casa quando da votação da PEC emergencial. Friamente, a não aprovação da PEC 10 beneficiaria as indústrias da área de informática instaladas na Zona Franca de Manaus. Mas nós, quando da atualização da lei de informática, firmamos um pacto entre a Zona Franca de Manaus e a indústria de informática fora da Zona Franca de Manaus, para que as duas leis sempre mantivessem um equilíbrio e uma não gerasse atração de setores que já estão instalados em outros estados da federação. Firmando e reafirmando esse compromisso de equilíbrio da lei de informática de dentro e de fora da Zona Franca, eu fico muito feliz da capacidade que nós tivemos de acordar essa PEC, de instalar a comissão especial quando eu estava no exercício da presidência e dizer que o PL encaminha sim. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos comemorando a aprovação da PEC. Carlos Eduardo. Isso, Karime, vale destacar que essa questão da lei de informática ela é muito importante para a manutenção de várias empresas daí do polo industrial de Manaus que precisam da lei de informática, dos incentivos na área de informática para permanecerem aí, principalmente na área de produtos de computadores, telecomunicações e também na área de televisores, que isso inclui também. Nós também ouvimos o deputado federal Bosco Saraiva, que fez parte da comissão especial que analisou a PEC 10. Ele destaca que essa proposta beneficia diretamente a Zona Franca de Manaus e garante a manutenção de milhares de empregos. Ele assegurou, ele ratificou essa questão. Vamos ouvir o que ele disse pra gente.
Eu fui membro titular da comissão especial que analisou a PEC número 10 e, portanto, o meu voto foi favorável na comissão, no primeiro e no segundo turno, porque ele preserva a indústria de informática no Brasil sem prejudicar os benefícios da Zona Franca de Manaus. Portanto, foi um voto em favor da indústria brasileira e que beneficia, via de regra, também a Zona Franca de Manaus. Tá aí, agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Bosco Saraiva também comemorando, a respeito dessa PEC, da aprovação dessa PEC tão importante pra gente aqui. Carlos Eduardo. Boa. Isso. A Zona Franca de Manaus pegou carona nessa PEC. O projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição, número 10, ela prevê a manutenção dos incentivos para as empresas de tecnologia no Brasil. E nesse contexto, a Zona Franca se saiu muito bem. Ela se beneficiou bastante pela preservação. Agora, a batalha prossegue. A proposta segue para o Senado Federal e agora a gente espera que a bancada do Amazonas no Senado seja protagonista nas negociações para que essa PEC seja aprovada e, por fim, promulgada pelo Congresso Nacional. Karime, Carlão. Cadu, a Câmara também aprovou aí o projeto de lei que tipifica o crime de injúria quando cometido em locais públicos ou ainda locais privados abertos aí ao público e também de uso coletivo. Explica pra gente aí esse projeto aí, detalhes. Carlão, a Câmara dos Deputados aprovou ontem esse projeto de lei que tipifica esse crime de injúria quando cometido em locais públicos ou privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Essa lei não inclui injúria racial nas redes sociais. Importante a gente ressaltar isso, porque segundo os parlamentares, já existe lei que pune crimes contra a honra nos meios digitais, previsto já no Código Penal. Essa é uma importante vitória para os movimentos de luta contra o racismo no Brasil, que vem trabalhando, ontem inclusive fizeram uma sessão para trabalhar o aprimoramento das leis de combate à injúria racial e o racismo. Esse projeto faz parte desse pacote de projetos apresentados que fortalecem essa questão, a luta contra o racismo. É um passo importante no combate, principalmente, Carlão, ao racismo estrutural. Algo tão comum nos dias de hoje. Hoje muita gente comete crime de injúria, de racismo sem querer, às vezes querendo, às vezes, sei lá, fala algo, já está então incutido na cabeça o preconceito que ela comete a ofensa sem perceber. Mas é importante dizer, lamentavelmente, é importante a gente ressaltar que é preciso, que hoje o racismo é crime, a injúria racial é crime. É preciso ratificar isso e as pessoas entenderem que não é falando coisas relacionadas ao preto, ao negro, que você vai se referir a qualquer pessoa e que não vai ofender. Né? Exatamente. Essa proposta, Karime e Carlão, é de autoria da deputada Tiero, que é do Republicanos do estado da Bahia, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime de injúria passa por esses, não existe no Código Penal, mas prevê pena de 1 a 3 anos. Aliás, deixa eu refazer isso aqui. O crime de injúria racial, ele já existe no Código Penal e prevê a reclusão de 1 a 3 anos e multa, mas sem fazer referência ao local onde ocorre como agravante. Ou seja, o projeto de lei, ele aumenta a pena e tira a condição de pagar fiança, mantém a pessoa atrás das grades. Na prática, essa proposta, ela equipara ao crime de injúria e ao crime de racismo, que hoje o racismo é imprescritível e inafiançável. Ou seja, como eu falei há pouco, ele é passível de punição a qualquer tempo e sem possibilidade de liberação após o pagamento de fiança. Ou seja, ele equipara o racismo à injúria racial. O enquadramento do criminoso nessa lei vai depender do uso de elementos referentes à cor, à raça, à etnia, religião ou procedência nacional. Esse projeto foi aprovado na Câmara e segue para o Senado para ser analisado também por lá. Agora é importante a gente dizer, Karime, há quanto tempo nós temos uma lei voltada à questão do racismo no Brasil? A questão no Código Penal já existe a injúria racial, mas quantas pessoas a gente vê
sendo indiciados por isso. É raro. A polícia. É raro. Então, é raro por quê? Quando o crime chega na delegacia, o criminoso chega na delegacia, ele muitas vezes não é enquadrado nesse crime. Exato. É enquadrado por outro crime, justamente para a pessoa não ser para o crime não ser inafiançável e a pessoa também ser imprescritível, ou seja, não enquadrar no peso dessa lei. Exato. Então acaba que fica incluído em outra tipificação criminal. Para amenizar, exatamente. Isso é uma decisão de delegado, de polícia militar, ou seja, não basta a gente não basta só a gente apertar as leis, a gente tornar as leis mais rigorosas. É preciso qualificar a polícia para que ela saiba, para que ela entenda que aquilo que está acontecendo, que aquilo que aconteceu, que ela viu, que ela está abordando, é crime de racismo ou de injúria racial. Karime, Carlão. Exatamente. Carlos Eduardo, para finalizar rapidinho, enfim, teve a tal da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, ele passou pelo crivo dos senadores? Passou, Karime. André Mendonça é o ministro terrivelmente evangélico que o presidente Jair Bolsonaro tanto queria. Ele tem um apoio amplo da bancada evangélica. Na verdade, dos evangélicos do Brasil inteiro que vinham promovendo campanhas nas redes sociais e de carona, fazendo duras críticas ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que durante 4 ou 5 meses sentou em cima da sabatina, do requerimento de sabatina e não não autorizou esse requerimento, que é um processo importante para assumir um cargo, para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. O candidato, o indicado, tem que passar por essa sabatina. É regimental e juridicamente legal. Sem isso, nada feito. Então, o presidente da CCJ, ele segurou esse processo, porque ele estava se opondo ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele foi tão pressionado que decidiu levar à frente esse processo, e aí aconteceu a sabatina, que hoje teve uma aprovação de 18 votos favoráveis e 9 votos contrários. Agora, o plenário do Senado vai decidir se o escolhido pelo presidente Bolsonaro vai ocupar a vaga no Supremo, se ele vai ficar no lugar do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Mas com a aprovação na CCJ, é praticamente certo que ele se torne o ministro do STF. A questão polêmica que ele falou, que ele é da Igreja Pentecostal, mas ele falou sobre vários assuntos. Condenação após prisão em segunda instância, falou também sobre a defesa do Estado laico e questões principalmente ligadas à causa LGBTQIA+, como o casamento homoafetivo. Ele falou sobre esses assuntos, mas também fez a defesa dele, religiosa, começou a sessão falando sobre frases como na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Frases de efeito como essa que marcaram o posicionamento religioso dele. Mas ao momento que ele foi inquirido, quando foi perguntado, ele soube falar que vai estabelecer o equilíbrio, a justiça. Então, vamos acompanhar. É mais um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Além dele, tem o ministro Cássio Nunes, que já está em atividade, já defendeu em nome do governo diversas pautas como ministro do STF. Okay. Volto com vocês, Karime e Carlão. Boa noite, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 6h32, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, você vai ficar sabendo que aqui no Amazonas quase 60% das pessoas ocupadas no estado não possuem vínculo empregatício formal, segundo o IBGE. IBGE é o nosso assunto em instantes. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h33 em Manaus e nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta, em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 90%. Mix.
E o Rio Negro, hein? O Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje. Registra agora a cota aí de 21 metros e 3 centímetros acima do nível do mar. E a falta de segurança nas ruas, que evidencia a crise na segurança pública aqui do estado do Amazonas, está também nos rios da região. E até o deputado governista Saulo Viana denunciou a ausência de segurança nos rios e pediu ação do secretário de Segurança, General Carlos Alberto Mansur. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Na área urbana da capital, o ir e vir da população é um desafio todos os dias devido à crescente violência. Na zona rural, trafegar pelos rios também já é uma questão de sorte. A insegurança nos rios tem sido um dos principais pleitos recebido pelo deputado governista Saulo Viana durante suas viagens ao interior do estado. O parlamentar levou as denúncias ao secretário de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur, durante reunião ontem. O roubo de combustíveis tem sido um dos principais alvos dos criminosos, segundo o deputado. Uma reclamação das comunidades ribeirinhas que moram ao longo, aí, principalmente hoje, de Itacoatiara e Parintins, como também as empresas de navegação têm reclamado bastante referente à questão da segurança dos rios. Hoje é comum, infelizmente, naquela região, muito assalto, assalto das empresas que fazem o transporte de combustível, que abastece os municípios, com a questão do óleo diesel das termoelétricas, e também das empresas e dos barcos de navegação que levam ali produtos, que abastecem esses municípios. Hoje tem um grande índice de assaltos e essas empresas, principalmente as empresas, nos procuraram para poder intervir junto à Secretaria de Segurança Pública, uma ação para poder coibir a ação desses infratores ali naquela região. A reunião contou com a presença de representantes do setor de transportes fluviais, que tem sofrido constantes ataques e roubos de carga. Segundo os empresários, somente nesse ano foram registrados mais de 10 assaltos a combustíveis nos rios aqui do Amazonas. Para o deputado, que é da base aliada do governo, é necessário que o Estado assuma o controle da situação antes que outros setores também sejam afetados. É constante os assaltos e a gente procurou ali para que realmente o Estado coloque a mão nessa questão da segurança dos rios, que é importantíssimo, primeiro para a população que mora, que essas populações que moram ao longo dos rios, elas estão sendo muito afetadas com isso. E também por conta do transporte, das empresas de navegação, que também estão sofrendo muito e são prejuízos enormes por conta do roubo, principalmente de óleo diesel e de gasolina. Por causa do crescimento da violência nos rios, as embarcações, principalmente as balsas, usam segurança armada. De acordo com o parlamentar, os ataques são maiores no Baixo e Médio Amazonas. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para saber se haverá alguma ação para a denúncia feita pelo deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Olha, a presidência da Câmara Municipal de Manaus está mais uma vez no centro das polêmicas. Depois do puxadinho milionário que seria a construção de um anexo no valor de 36 milhões de reais, o presidente da Câmara, Davi Reis, do Avante, está sendo criticado por lançar uma licitação para a reforma da cobertura da sede da Câmara num valor de mais de R$1 milhão. É só de milhão. E para falar mais sobre esse assunto polêmico, mais sobre esse outro projeto polêmico da Câmara, vamos conversar agora com o vereador Amon Mandel. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 Horas, conversando com a gente. Então, esse projeto não passou pelo plenário, foi uma canetada unilateral do presidente da casa? Sim, Karime. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de te dar uma notícia no jornal. Sim, lógico. Acabou de sair uma decisão na Justiça, no plantão, pelo Dr. Taketomi, concedendo ali um pedido, um mandado de segurança que eu tinha impetrado, que eu tinha solicitado, investido, obrigando a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus a responder 192 questionamentos que há meses estavam pendentes de resposta. E o próximo alvo é justamente
o presidente da Câmara. Nós estamos numa verdadeira jornada, numa verdadeira cruzada em prol da transparência, e essa decisão que saiu hoje é uma decisão acertada, é uma decisão sensata e lúcida. Na iniciativa pública, não existem portas fechadas. O sigilo tem que ser exceção e a publicidade tem que ser regra. Isso é uma norma constitucional. Então, voltando à resposta à sua pergunta, sim, essa decisão do presidente da Câmara, que mais uma vez mostra ali uma falta de transparência, não passou pelo crivo de outros vereadores, apesar de os vereadores não estarem se manifestando quanto a isso. É algo que não foi questionado, não foi abordado pelo presidente em nenhuma reunião. O que acontece é que há alguns dias houve um problema de infiltração na Câmara Municipal, um problema grave, sim. Porém, esse problema se deve à falta de manutenção periódica a nossas instalações, o que deveria ser feito, na verdade, desde o início da gestão do presidente. E agora, 11 meses depois, como um resultado advindo dessa falta de manutenção periódica, que já vem há alguns anos, nós temos uma fatura cara a se pagar. R$1.600.000 é o que será pago, pelo que se sabe, nessa reforma do teto, é o suficiente para construir um prédio inteiro. Então, é um valor exorbitante. Eu não entendo como é que, com o valor que seria suficiente para um prédio inteiro, estão reformando apenas uma parte dele. Para ser só fazer uma reforma de um teto, tem alguma coisa estranha aí, né, Carlão? Porque, vereador, esses projetos de licitação não têm ampla divulgação pública sempre, hein? O senhor disse nas redes sociais, inclusive, que ficou sabendo aí desta reforma através de um portal de notícias. É isso mesmo, vereador? Sim, é isso mesmo. Infelizmente, como eu falei, esse tipo de gasto que deveria ser discutido pelo presidente com os outros vereadores da casa, até porque somos um parlamento e não podem faltar discussões, o parlamento é o local para debates, elas são todas feitas por decisões unilaterais, o que, de certa forma, não é ilegal, é, de fato, a atribuição do presidente, no entanto, se torna imoral. E nós somos a todo tempo questionados quanto às atitudes do próprio presidente da casa, quanto a esses gastos, quando, na verdade, não deveríamos ser pegos de surpresa pela própria mídia em situações do tipo. É impossível fiscalizar outro órgão como a prefeitura sem, no entanto, como eu falei da última vez, olhar para dentro da própria Câmara Municipal. Então, entrei na Justiça contra a Secretaria Municipal de Infraestrutura, contra o vice-prefeito Marcos Rota, para que os 192 questionamentos quanto à transparência e gastos fossem respondidos obrigatoriamente, e o próximo alvo é o presidente da Câmara. Ainda nessa questão da falta de transparência na casa, eu também anunciei há alguns dias que, embora esses processos licitatórios e editais sejam, de certa forma, ocultados no site da Câmara Municipal, e hoje é preciso preencher uma ficha cadastral antes de ter acesso aos editais, um contrassenso muito grande, na minha opinião. Apesar disso, no site do gabinete, no meu site, no site do gabinete do AMON, estão lá disponíveis os editais, com exceção de um que não foi fornecido ainda pela diretoria, apesar de termos questionado se foi enviado errado. Certo, ou seja, lá as informações, se o cidadão quiser, tá lá no seu site. Agora, a respeito dessa obra, o que pode acontecer? Então, a partir de agora nós estamos passando um pente fino ali nesses gastos e comparando com reformas em outros órgãos públicos e na iniciativa privada. Estamos verificando também com o setor jurídico no gabinete, com os assessores da área, a legalidade de todo o processo, e estamos também submetendo o edital ao crivo de um engenheiro, que é quem vai dar ali o parecer técnico no prazo correto, no prazo dele, que vai dizer se esse projeto realmente está consoante à realidade ou não. E a partir do parecer técnico do engenheiro é que eu vou tomar as providências. Porém, já aviso, se faltar transparência, se faltar legalidade, e já faltou transparência, e se faltar uma consonância, faltar uma tecnicidade nesse projeto, eu vou à justiça e vou suspender.
Eu não vou deixar isso passar. Se depender de mim, infelizmente não depende apenas de mim, a luta contra o sistema é árdua, mas se depender de mim, isso não vai acontecer. Ok, vereador, nesses acontecimentos aí que a gente vê uma certa constância lá na Câmara, parece que a Câmara tem muito dinheiro, né? Tá sobrando, o orçamento tá robusto e a presidência fica buscando aí algo para gastar, né? Para utilizar esse dinheiro aí. Será? Com toda certeza, Carlão. Eu tenho a mesma percepção. Aspas, né? Eu tenho a mesma percepção, Carlão. Eu acho que a presidência da Câmara, que a Câmara Municipal, ela às vezes gasta por gastar. A impressão que eu tenho é que falta criatividade para gastar. E aí, falando em gastos, vale fazer uma observação aqui, é que esses gastos, eles são feitos na Câmara Municipal de forma evidentemente ilegal, na minha opinião. A Câmara Municipal tem uma dívida ali de aproximadamente 6 milhões de reais. E essa dívida é uma dívida decorrente ali de obrigações trabalhistas com os funcionários que trabalharam no passado, inclusive os concursados, lá na Câmara Municipal. E o valor ali equivale mais ou menos ao que queriam gastar com aquele caso das picapes. Não sei se você lembra, Carlão. Sim, 41 picapes de foi luxo. entrevista aqui no 18 horas, que exato. Alugar lá na Câmara Municipal. Então, muito me espanta que a Câmara deva exatamente 6 milhões em indenizações e afins, e queira gastar justamente 6 milhões aproximadamente no aluguel das picapes. E agora, mais 6 milhões em outro projeto. Querem fazer de tudo, exceto o que realmente deveriam, pagar o que devem. Muitíssimo obrigada, vereador, pela sua presença, explicando pra gente mais essa situação. Boa noite, muito obrigada. Muito boa noite, Karime, muito boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, muito obrigado pela oportunidade. E se falta transparência na Câmara, não falta no Gabinete do Amor. Estou sempre de portas abertas, literalmente, e também no sentido figurado, aqui pra Mix, a qualquer convite de qualquer veículo de comunicação, atenderei prontamente. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o vereador Amon Mandel. 6 horas e 46 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o deputado estadual Dermilson Chagas cobrou do governo do Amazonas a programação automática para todas as categorias de servidores estaduais do Amazonas. Segundo o parlamentar, o governador Wilson Lima concedeu promoção a algumas categorias, como os policiais militares, mas eles ainda não receberam em seus salários o valor correspondente às promoções. Para o parlamentar, os benefícios concedidos aos funcionários da Secretaria do Estado da Fazenda é válido, mas não é justo que os outros profissionais do Estado não tenham recebido também. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Depois de parabenizar os funcionários da Secretaria da Fazenda que foram beneficiados com a Lei número 5.693, que permite a progressão da carreira de forma automática a cada 18 meses, independentemente da existência de vagas, o deputado estadual Dermilson Chagas cobrou o mesmo direito a todas as categorias de funcionários do Amazonas. Segundo o parlamentar, a Lei número 5.693 foi sancionada pelo governador Wilson Lima no último dia 17 de novembro e altera o plano de carreiras, cargos e remuneração dos funcionários da Cefaz. Segundo ele, o concurso que a Cefaz irá realizar em breve será um dos mais disputados, porque o governador privilegiou os servidores do órgão e esqueceu dos demais profissionais. Por exemplo, se não tiver licenciamento ambiental, não tem uma nova empresa. Se não tiver o profissional da saúde ali para atender a população, não vamos ter uma pessoa com saúde para consumir, né? Se não tiver segurança pública, não tem um comércio, não tem população andando na rua para consumir, né? Se não tiver um professor, ninguém se forma, ninguém estuda, sabe? Então todos são fundamentais, só não é para o governador. O parlamentar destacou que neste ano o governador Wilson Lima concedeu a promoção aos policiais militares, mas eles ainda não receberam em seus salários o valor correspondente às promoções. Também disse que os policiais civis não receberam o escalonamento prometido. Dermilson lembrou que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil não tem promoção nem progressão automática. Desamparados. Imagine que a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles têm promoções e a progressão, que deveria ser automática. O governador não deu da Polícia Civil.
as promoções ele não está dando da Polícia Militar, a não ser quando tem reunião. E o que é mais interessante, que ele deu essa lei para eles, que é independente de vaga, ele vai dar progressão. Ou seja, por que isso não serve na Polícia Civil? Por que não serve na Polícia Militar? Por que não serve para o professor? Por que não serve para o pessoal da saúde como um todo? Não serve para o IPAAN, não serve para a Previdência, não serve para o administrativo, que está há muitos anos sem um reajuste salarial. Então, ele beneficiou só uma categoria, parabéns, torço para a Cefaz, né? Vou continuar torcendo, mas esqueceu que os servidores públicos, o restante também tem família, conta para pagar e que merece uma atenção especial do governo, que ele não deu. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Universidade do Estado do Amazonas está com as inscrições abertas para o vestibular e para o sistema de ingresso seriado SIS 2021-2022. Olha o prazo, hein? O prazo para quem pretende se inscrever e concorrer a uma das quase 5 mil vagas vai até o dia 29 de dezembro. 29 de dezembro, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Universidade Estadual do Amazonas abriu as inscrições para o vestibular e o sistema de ingresso seriado 2021, acesso 2022. O prazo vai até o dia 29 de dezembro. Nesta edição, a Universidade Estadual do Amazonas vai ofertar 4.870 vagas, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 773 vagas para pessoas com deficiência. Para o vestibular, são oferecidas 2.300 vagas, sendo 1.088 aqui na capital e 1.212 para o interior do estado, como explica a diretora da Comissão Geral de Concursos da UEA, Adriana Silveira. O candidato pode realizar a inscrição até o dia 29 de dezembro no portal da UEA, www.uea.edu.br. O valor da taxa de inscrição para o vestibular é de R$100 e para o SIS, R$70. Vale a pena informar que o sistema de ingresso seriado, nós temos as provas de acompanhamento 1, 2 e 3. Além disso, a UEA está ofertando neste certame 3 cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Língua Inglesa e Direito. No total, 37 cursos estão disponíveis para o vestibular e SIS. As provas do vestibular acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022. A divulgação da lista de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição será divulgado no próximo dia 10 de dezembro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora a gente fala de emprego, pois a informalidade cresceu aqui no Amazonas. Quase 60% das pessoas ocupadas no estado não possuem vínculo empregatício formal, segundo o IBGE. E ainda de acordo com o Instituto, o rendimento médio e a soma de todos os rendimentos caíram aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apesar de ter diminuído a taxa de desemprego no Amazonas na passagem do trimestre, a informalidade cresceu no estado, alcançando 59,5% das pessoas ocupadas no terceiro trimestre do ano. Dessa forma, quase 6 a cada 10 trabalhadores viviam na informalidade no estado, sem ter vínculo empregatício formal. A taxa de informalidade no Amazonas é a segunda maior do país, ficando atrás apenas do Pará, onde a informalidade representa 62,2% da população ocupada. A taxa média do Brasil foi de 40,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta semana pelo IBGE. O rendimento médio de todos os trabalhos das pessoas ocupadas caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, o que representa R$ 117 a menos, passando de R$ 1.867 para R$ 1.751. Já em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a perda foi de 17,2%, o que representou diminuição de R$ 363 no rendimento médio do trabalhador.
Por outro lado, a taxa de desocupação no Amazonas caiu de 15,8% para 13,4% entre o segundo e o terceiro trimestres de 2021, como explica o chefe da unidade estadual do IBGE no Amazonas, Ilgleson Mendes. A taxa de desocupação do Amazonas teve um recuo considerável no terceiro trimestre de 2021, sendo a menor taxa dos últimos 7 trimestres, o que possibilitou a volta do indicador local a nível de antes da pandemia, que teve início no primeiro trimestre de 2020. A nível nacional, o estado melhorou sua posição em relação às outras unidades da federação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ao mesmo tempo em que a informalidade cresce, o trabalho de carteira assinada diminuiu. Segundo os dados de outubro do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados revelam que as contratações com carteira assinada no Amazonas desaceleraram. Exatamente, Carlão. E essa queda aí da produção industrial do Amazonas a partir do mês de julho reflete diretamente na geração de empregos aqui no estado, segundo o economista José Altamir Cordeiro. A repórter Júlia Gomes volta para explicar melhor todos esses dados. Vamos acompanhar. Os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que monitora o emprego formal, revelam que a economia do Amazonas gerou 2.099 novas vagas de emprego com carteira assinada em outubro deste ano. O estado registrou 17.266 contratações frente a 15.167 demissões. O saldo positivo, porém, é menos da metade das vagas geradas em setembro, quando foi registrado o saldo de 4.390 empregos com carteira assinada, e é o menor desde abril, que teve a contratação formal de 3.384 trabalhadores a mais que demissões. O setor de serviços, o mais impactado pela pandemia, foi o que teve o maior saldo, de 1.014 vagas, seguido pelo comércio e a indústria. O economista José Altamir Cordeiro, membro do Conselho Regional de Economia do Amazonas, lembra que a economia vinha dando sinais de recuperação, principalmente a partir do avanço da vacinação contra a Covid-19. No entanto, a partir de julho, a produção industrial no Amazonas teve queda, o que reflete diretamente na geração de empregos. Infelizmente, a inflação aumentou, a instabilidade política causada por discussão dentro do Congresso Nacional também afeta a expectativa de crescimento. Então, todas as projeções indicam que haverá uma queda no PIB brasileiro. Isso reflete diretamente nas atividades, principalmente no comércio. O setor de serviço, onde é que mais emprega, também sente isso. Então, certas atividades deixam de contratar. E observamos isso agora em outubro, quando o número de empregados com carteira assinada caiu em relação a setembro. O especialista afirma que essa queda no número de empregos formais já causa preocupação, pois reflete diretamente na informalidade, o que vai afetar também a geração de empregos nesse período de fim de ano. No entanto, há também um crescimento da informalidade. Muitos empregos no mês de dezembro são informais, sem carteira assinada, são pessoas que trabalham objetivando um emprego temporário. Mas isso também já é um sinal de que não teremos um Natal tão gordo como esperávamos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 57 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 93%. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,46%, cotado agora R$ 5,63. O euro fechou em alta de 0,41%, a R$ 6,38. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em alta de 0,41%, cotado a R$ 326.087. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de menos 1,12%, fechou em 100,1
774 pontos. Bom, e escuta essa, o trabalhador aqui do Amazonas tem a segunda maior queda no rendimento médio no terceiro trimestre deste ano. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE, divulgada nesta terça-feira. Carmina, o levantamento revela que a taxa de desocupação no Amazonas caiu de 15,8% para 13,4% entre o segundo e o terceiro trimestre do ano de 2021. No mesmo período, o rendimento médio real mensal do trabalhador do estado caiu 6,3%, o segundo maior índice do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, onde a queda foi de 11,9%. Carlão, e por falar em levantamento, saiu um balanço sobre as vendas da Black Friday. Os dados apontam que o faturamento da Black Friday ficou abaixo do esperado aqui no estado do Amazonas. A repórter Júlia Gomes explica pra gente os detalhes. Mesmo com tantas ofertas, diversos anúncios e propagandas para atrair os clientes, a Black Friday, que aconteceu na última sexta-feira, não causou a euforia esperada nos consumidores amazonenses. Pelo menos foi o que apontou a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado. A falta de alguns produtos no mercado foi um dos motivos. Segundo a Azuri Benzion, presidente da federação, a venda na Black Friday não foi como esperado. Os consumidores foram em busca de produtos que não entraram na promoção. Nós fizemos um apanhado com alguns lojistas para saber como tinha sido o Black Friday e a conversa ela fluiu da maneira que não foi o esperado, porque os clientes estavam procurando produtos que não estavam em promoção e um dos motivos é porque está tendo algum tipo de falta de produtos, ou seja, as empresas não tinham como promover ou liquidar produtos que poderiam vir a fazer falta para a venda de dezembro. Por outro lado, a Azuri Benzion explica que as empresas que se programaram com estoque de produtos conseguiram um bom resultado. Uma outra empresa que eu conversei também, ela teve um desempenho bom no Black Friday. No caso dele especificamente, ele tinha um estoque muito grande de um determinado produto e ele colocou esse produto para girar e foi um sucesso. Ou seja, o que a gente pode tirar de lição da Black Friday 2021 é que para uma grande maioria das empresas não foi o que esperava por falta de produtos, mas quem se programou conseguiu sim ter uma Black Friday boa. E a falta de produtos no mercado também ameaça o desempenho varejista no Natal, a melhor data para o comércio. Por isso, é bom se programar e antecipar as compras. Então, a dica que a gente pode deixar aqui para vocês é que se você já tem o produto que você deseja comprar em dezembro, você já conseguiu já conseguiu saber onde vende, ou seja, já está realmente decidido, compre logo adiante a sua compra, que você pode correr de quando for no final do mês, você não conseguir ter esse produto para comprar na época do Natal. Júlia Gomes para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A vida do trabalhador do Amazonas não está nada fácil. Os números da última pesquisa do IBGE comprovam. O trabalhador do Amazonas perdeu mais de R$6 em cada 100 que ganhava no segundo trimestre deste ano. Foi a segunda maior perda do país. Na comparação com o ano passado, a queda na renda do trabalhador do Amazonas foi ainda maior, 17,2%, ou seja, uma perda de R$17 a cada 100 de rendimento. Nessa comparação, foi a terceira maior perda do país. Os números oficiais vão provando a cada dia que a situação do trabalhador no Amazonas piorou em 2020 e continua piorando em 2021. A esperança é que os governos tomem medidas para que a situação econômica da população do estado possa melhorar em 2022. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.